Como o evangelho de São Marcos, ele é o menor dos evangelhos, então São Marcos, em poucos versículos, ele concentra muitos fatos. De modo que, se nós olhássemos, por exemplo, para esse trecho de hoje, nós poderíamos tirar vários temas em 10 versículos, porque nós estamos no capítulo 1, dos versículos 29 a 39. Mas o que nós ouvimos, resumidamente, nesse evangelho? Nós ouvimos que Jesus, à medida que ele passava no meio do povo, à medida que ele ia ensinando, à medida que ele estava em contato com os homens e mulheres, ele fazia sinais. E Jesus fazia esses sinais, realizava curas, expulsava demônios, obedecia à vontade do Pai, mas se preparando para a hora suprema que chegaria. Tanto que, por que Jesus não deixava que os demônios falassem quem ele era? Porque isso seria revelado em plenitude na cruz. Mas nós ouvimos que Jesus vai curando as pessoas, Jesus vai fazendo sinais. E para a mentalidade daquela época, daquela sociedade, uma limitação física, uma limitação espiritual, poderia ser vista como um castigo de Deus. Então, alguém que tinha uma doença física, alguém que tinha uma limitação física, alguém que possuía uma limitação espiritual, por exemplo, uma possessão, uma ação do demônio, aquela pessoa, ela era considerada impura. Ela poderia sofrer uma exclusão religiosa, às vezes ela não entrava no templo e nas sinagogas para rezar, e por vezes sofria até uma exclusão social. A pessoa não era bem vista e não era bem quista na sociedade. Só que Jesus curava as pessoas não simplesmente para trazê-las de volta à sociedade, não simplesmente para fazer uma inclusão. Jesus curava as pessoas para manifestar o poder do Pai. E o que Jesus também desejava, e que muitos não fizeram, era que alguém que recebesse a cura, alguém que recebesse esse sinal de Deus em Jesus, essa pessoa se colocasse a serviço. É a atitude da sogra de Pedro. Pedro era casado, então tinha uma sogra, mas depois, à medida que ele foi caminhando com Jesus, diz o Evangelho, que ele deixou tudo. Então, se deixou tudo, se entende também que ele deixou a esposa, que ele deixou a sogra, que ele deixou a profissão que ele tinha. Mas aqui ele foi para a casa dele, a sogra estava doente, estava na cama com febre. Jesus cura a sogra de Pedro, ela se levanta e se coloca a serviço. Quando Jesus realiza algum sinal claro na nossa vida, porque ele coloca muitos sinais, mas quando ele realiza um sinal claro, uma cura, uma libertação, quando ele realiza isso, nós deveríamos nos colocar a serviço. Quando Jesus realiza uma cura, é sinal daquilo que acontecerá na eternidade. É sinal de que nós já estamos contemplando de alguma forma o céu, porque no céu não há limitação física, no céu não há limitação espiritual, no céu não há nenhum tipo de exclusão. No céu há a contemplação da face de Deus. E quando Jesus manifesta um sinal claro na nossa vida, é para nós nos colocarmos a serviço em sinal de gratidão. E Jesus tem poder para fazer isso. Ele tem poder para realizar uma cura, uma libertação na nossa vida, para expulsar demônios. Ele tem poder, ele continua agindo. Mas é interessante que a primeira leitura do livro de Jó parece colocar um contraste. Porque a leitura do livro de Jó, quem que foi Jó? Um personagem do Antigo Testamento. O início do livro de Jó conta isso. Jó era um homem temente, piedoso diante de Deus, era um homem justo, era um homem que tinha uma família numerosa, tinha vários bens, era um homem que prosperava, mas Deus permitiu na vida de Jó que ele fosse privado de muitas coisas. Deus permitiu que Jó perdesse a sua família, Deus permitiu que Jó perdesse as suas riquezas, Deus permitiu que Jó fosse provado, e até aqueles que se diziam amigos de Jó o provocavam. Deus permitiu isso na vida de Jó. E aqui entra uma pergunta, uma questão, a partir da história de Jó, do testemunho de Jó, que nós aqui, não vou dizer todos, mas a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, na nossa experiência de fé, certamente fizemos essa pergunta. Deus é indiferente ao sofrimento humano?
Por que que Deus permite que os justos sofram, que o inocente sofra e outras pessoas que são más não? Por que que Deus permite, por exemplo, uma guerra em que muitas crianças são mortas? Por que que Deus permite, na nossa vida, né, trazendo para a nossa vida pessoal, por que que Deus permite, na minha e na sua vida, que nós às vezes percamos alguém que nós amamos? Por que que Deus permite que uma enfermidade bata a nossa porta? Por que que Deus permite que venha uma instabilidade financeira na nossa vida? Às vezes nós olhamos assim, nossa, mas aquela pessoa é má. Ela deveria sofrer, eu não. Aquela pessoa é injusta. Ela deveria sofrer um castigo de Deus, eu não. A teologia judaica na época de Jó pensava isso. Era a teologia da retribuição. Se alguém é bom, deve receber graças de Deus. Se alguém é mau, deve receber o castigo de Deus. Mas a história de Jó rompe com isso. Porque Jó era justo, era piedoso, era inocente. E ele foi perdendo tudo. Mas sabe o que Jó não perdeu? Jó não perdeu a presença de Deus. Jó não perdeu a presença de Deus na sua vida que o sustentava. Ele foi perdendo tudo. Perdeu a família, perdeu a casa, perdeu os gados que tinha, foi provocado por alguns amigos, olha, deixa de servir esse Deus não te ama não, ele está permitindo o sofrimento, mas Jó não perdeu Deus na sua vida. Gente, o mal, o sofrimento para nós, ele acaba sendo um mistério. Quantas pessoas que nós vemos inocentes, justas, e nós também, e sofremos, e passamos dificuldades, e vem os desafios, e nós vamos nos perdendo na vida, parece que tudo está indo numa direção reta, de repente vem uma curva, mas o sofrer é uma condição da nossa vida. E o que mais importa para nós é estarmos com Deus. A minha vida não é perfeita não, gente. Não é porque eu sou padre que eu não tenho sofrimento, que a minha família é perfeita, que a vida financeira é perfeita, mas o importante é que eu esteja com Deus. A sua vida certamente não é perfeita. Pode ser que nesse momento da sua vida, você está enfrentando uma situação difícil. Dentro da sua família, com os seus pais, com o seu esposo, a sua esposa, com os seus filhos. Você pode estar enfrentando um problema financeiro. Eu só quero te dizer que Deus continua ao seu lado. Deus continua te amando. Deus não está te punindo. Ele está permitindo uma provação? Ele está permitindo o sofrimento? Sim. E quando nós temos o olhar da fé, quando nós rezamos, quando nós buscamos a palavra, quando nós buscamos a Eucaristia, quando nós rezamos o nosso dia a dia, o nosso olhar de fé nos permite compreender que além de tudo isso existe um propósito. É um momento, depois vai passar, passa. Se não passar de tudo nessa vida, depois vem a eternidade. E nós chegaremos, se Deus quiser, na eternidade, se buscarmos a nossa conversão. Deus não está nos punindo. Deus pode permitir um sofrimento para que nós amadureçamos a nossa fé. A vida é feita de desafios, de sofrimentos, de dificuldades, mas Deus continua caminhando ao nosso lado. Deus continua se fazendo presente e se faz presente em Jesus Cristo. E uma arma poderosa para nós irmos enxergando esse propósito de Deus é uma forma de oração que a igreja chama oração de ação de graças. Quando eu participava do grupo de oração em Restinga, quando eu era adolescente, eu lembro que nós falávamos uma frase que até hoje eu trago como uma verdade na minha vida. Eu já falei aqui em alguns momentos. Nós dizíamos assim: o louvor cura e liberta os corações. Gente, isso é uma verdade. Isso é um fato. Quando nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem permitido, por aquilo que Ele nos tem concedido, o nosso olhar muda. A nossa visão muda. De pessimistas, de desanimados, de carentes, a nossa visão muda e nós começamos a compreender que Deus caminha ao nosso lado. A nossa tendência humana é a murmuração. Uma coisinha que dá errada no nosso dia, nós murmuramos, nós reclamamos, nós não aceitamos, nós queremos mudar aquilo, mas se nós começarmos a agradecer, nós sim poderemos ter uma visão diferente. Vou usar uma comparação. Wesley, pega o copo com água para mim. Tem um copo com água aí?
Vou usar uma comparação. Como que a nossa tendência humana é de murmurar. Vocês estão vendo que a maior parte do copo está com água. Uma pequena parte está sem água. A nossa tendência como seres humanos é mais reclamar por aquilo que falta na nossa vida do que por aquilo que nós já temos. É mais reclamar com Deus, questionar Deus, desanimar na nossa fé por aquilo que Ele ainda não fez, porque Ele tem a pedagogia dele, mas por aquilo que Ele já tem feito. Esquecemos de agradecer pela família que Ele nos concedeu, pelo dom da vida, pelo trabalho, por aquilo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos oferecido, por tudo que Ele tem nos permitido. Nós precisamos trocar a murmuração pelo louvor. E aí nós enxergaremos que Deus mais nos concede na sua graça do que mais nos falta aquilo que nós pensamos que nós queremos no nosso momento. A ação de graças é uma arma poderosa que nós podemos e devemos utilizar na nossa vida espiritual. Queridos irmãos e irmãs, se a primeira leitura pode gerar em nós este questionamento, que Deus seria indiferente à humanidade, Deus seria indiferente ao sofrimento humano, o Evangelho nos responde que não. Em Jesus, Deus se manifesta no meio da humanidade, realizando sinais. O mal não vem de Deus, é uma permissão de Deus. O sofrimento é uma permissão de Deus. Mas além de tudo isso, existe um propósito, existe a pedagogia de Deus que conduz a nossa vida. Acolhamos essa palavra que Deus hoje nos concede, acolhamos a Eucaristia e no nosso dia a dia, troquemos a murmuração pelo louvor. Faça essa experiência, você vai ver. É muito interessante quando você reza de manhã, geralmente quando eu faço uma prece espontânea, eu começo agradecendo por aquilo que Deus me concedeu e tem me concedido, e depois eu faço os meus pedidos. Eu te proponho esse exercício. Se você trocar a murmuração pelo louvor, você vai ver o quanto que isso liberta, o quanto que isso cura o seu coração e te dá um olhar diferente para a sua vida.